Olá, pessoal, tudo bom com vocês? Vamos para mais uma aula, né? Então, no nono ano aí, nós já iniciamos falando sobre o nosso conteúdo, né? Novo conteúdo, que diz respeito, pessoal, à América anglo-saxônica. Vejo que na nossa última aula, nós colocamos algumas características diferenciando, né, a América anglo-saxônica da América Latina e enfatizando justamente a América como sendo justamente uma expressão de um povoamento inglês no norte do continente americano. Então, por conta disso, a América do Norte, mais precisamente os Estados Unidos e o Canadá, retirando assim o México, esses dois, Estados Unidos e Canadá, sendo a grande representação da América anglo-saxônica, né? Por conta de fatores históricos culturais. Então, vejamos aqui comigo. América anglo-saxônica, você vai relembrar, porque foi colonizada predominantemente por ingleses. E os ingleses, eles descendem de uma etnia, de um povo saxônico, os saxões, né? E aí, América anglo-saxônica. Aqui, pessoal, no nosso slide nós temos, né, um conceito e um mapa para a gente relembrar quem é a América anglo-saxônica. É uma região do continente americano formada pelos Estados Unidos e Canadá. Referência aos países que possuem como língua oficial o inglês. Claro que alguém pode citar o que já comentamos, mas o Canadá é um país bilíngue, tem por idioma oficial o inglês, mas também tem o francês, porque na província de Quebec há uma predominância de povos que foram descendentes de povos da população francesa que migrou para a região de Quebec, no Canadá. Então, aqui nós vamos estar relembrando hoje aspectos, principalmente dos Estados Unidos. Em outro momento, vamos estudar mais detalhado aspectos do Canadá, certo? Vamos aqui mais um slide para nós. Passar aqui para a gente. E vamos dar mais características. Então, hoje vamos ficar com os Estados Unidos. Observe aí. Um histórico que ascendeu os Estados Unidos no contexto do panorama mundial, né? Então, houve uma ascensão, uma percepção maior da potencialidade que os Estados Unidos demonstrou enquanto um país, né, que está na vanguarda das diretrizes mundiais, né? Você sabe que dentro da geopolítica mundial, os Estados Unidos é um país de destaque. E o que levou a isso, né? É importante lembrar que tem um contexto lá da Segunda Guerra Mundial, quando os Estados Unidos ficaram de pé e ficaram sendo o grande provedor, né? Vendendo, emprestando dinheiro, e vendendo produtos, e fazendo assim o grande, né, abastecedor, provedor, né, de muitos países que ficaram contundidos com a Segunda Guerra Mundial. E com isso ele foi obtendo lucros, obtendo vantagens e tornando a grande potência que é hoje. Aqui é citado para nós alguns elementos como mercado consumidor, muito expressivo, o acúmulo de capital, a mão de obra, fontes energéticas, matéria-prima, transportes, técnicas e rede urbana estruturada. Então, tudo isso são fatores que, em conjunto, colaboram para o bom desempenho ou colaborou para o bom desempenho dos Estados Unidos ao longo de décadas anteriores, tá certo? Vamos mais um slide aqui, pessoal. Os anos 70, fala para nós sobre a questão da Guerra do Vietnã, né? Após a perda da Guerra do Vietnã, a diminuição da intervenção do Estado na economia, então tornou-se mais competitivo, tornou-se mais investimentos privados, né? Orçamentos privados nessa produção norte-americana. Por isso, Estados Unidos veio a ter uma boa produção e essa competitividade. Nesse slide, ele aborda também algumas regiões de destaque nos Estados Unidos. Você pode ver comigo aqui a região dos Montes Apalaches,
a questão do carvão mineral, destaque para esse minério, que é muito utilizado a nível mundial, na indústria, né, por exemplo. A região dos Grandes Lagos, olha aqui, sistema hidroviário, a questão do transporte hídrico, que favorece um deslocamento, né, ou um escoamento de mercadorias, da grande produção industrial que os Estados Unidos têm ou apresenta, né? E a presença de uma indústria de base e de consumo. A indústria de base é metalúrgica, siderúrgica, petroquímica, e a indústria de consumo geralmente é do consumo direto, né? A indústria, por exemplo, vamos citar aqui a alimentícia, né? A indústria de confecções, a farmacêutica, tudo isso bem representado. Mais um aqui para nós, sobre os Estados Unidos. Tem o quê? Reserva de petróleo, né? Ao sul e sudoeste do estado. Aí vamos lembrar aqui da região de alguns estados, como o Texas, a Califórnia, e lá no extremo norte, né? Já após o Canadá, o Alasca, que é um estado separado, né? Você vai lembrar aqui que o Alasca e também o Havaí são dois estados americanos que ficam fora da porção continental. O Havaí é uma ilha no Pacífico, o Alasca é uma extremidade, né? A porção mais setentrional, ou seja, mais ao norte do continente americano. Fica após do Canadá, né? Mas pertence aos Estados Unidos. Por quê? Os Estados Unidos comprou o Alasca da Rússia em 1876, tá certo? Aqui nós temos, pessoal, o crescimento industrial bélico influenciou a instalação de novos ramos industriais. A região oeste dos Estados Unidos, né? Sul Belt, olha aí. Então, interessante lembrar que a questão da indústria bélica americana, a indústria armamentista, é uma das maiores do mundo. O investimento, né, nessa produção aí, a legislação americana, ela acentua essa liberdade dessa produção, certo? Aqui, quando a gente falou do Sun Belt, né, que é justamente a região do Vale do Silício, né, o Silicon Valley, né, ou seja, no estado da Califórnia, onde tem o Vale do Silício, e esse Vale do Silício, pessoal, ele é conhecido mundialmente por deter ou por se localizar lá a sede de muitas indústrias multinacionais das telecomunicações ou da área da informática, como o Google, o Apple, a Microsoft, a Intel, dentre outras, que têm suas sedes nessa região da Califórnia, chamada de Vale do Silício, certo? E lá são áreas que manda para o mundo todo novas tecnologias, protótipos, né, dessa área da informação, né, tecnologia da informação, o Vale do Silício na Califórnia, certo? Muito importante a gente lembrar disso daí. Mais um aqui para nós temos agora a questão da produção agrícola, né, uma intensiva e alta tecnologia. Você sabe que países desenvolvidos, como os Estados Unidos, né, ou a América anglo-saxônica, tem um grande investimento tecnológico na produção ou nas suas produções agrícolas, tá certo? E ele fala aqui menor participação do PIB, né? Ou seja, a tecnologia ela vai estar na dianteira, né? Na ponta desses novos investimentos para uma boa produção. Aqui nós temos belts. O que são os belts? As áreas, né, de produções, extensas faixas de cultivo de produtos. Então, você vê por esse mapa dos Estados Unidos, você pode observar setores ou espaço dos Estados Unidos com suas características próprias de produção, né, ou de lucratividade. Então, a legenda ela mostra, né, o cinturão do trigo, certo? Ou na região da Califórnia, olha aqui, certo? O cinturão produtivo do milho, o cinturão produtivo do algodão. Então, aqui ele diz respeito mais para a agricultura, certo? Ele mostra também aqui agricultura irrigada. Opa, essa área verde aqui na Califórnia. Por que, professor, agricultura irrigada na Califórnia? Lembra comigo, Califórnia é um estado que tem áreas desérticas, né? Fronteira com o México, tanto, ó, tem aqui estado da Califórnia, estado do Arizona, o estado do Novo México, o estado do Texas. Então, esses 4 estados aqui fronteiriços com o México são estados que apresentam clima semiárido, clima até boa parte também clima desértico, temperaturas muito elevadas, tá certo? Por isso que eles detêm uma agricultura também irrigada, para que haja uma boa produção agrícola. Nós temos aqui
o cinturão do milho, né? Olha aqui a área de produção, né? A área que centraliza essa produção do milho, essa azulzinha clara, você pode ver a parte mais central dos Estados Unidos. Nós temos mais uma produção subtropical. Opa, essa produção subtropical, essa parte aqui que representa aqui, ó, essa costa que vai da Flórida, que é um estado americano, que tem uma importante cidade localizada aí na Flórida, que é Miami. Porém, Miami não é a capital do estado da Flórida. A capital do estado da Flórida é a cidade de Tampa, certo? E essa área verde clara aqui, que eu estou mostrando, que você vê, banhada pelo Golfo do México, é justamente essa área que representa a produção de produtos subtropicais. Professor, que produtos subtropicais são esses? Essa área aqui, ó, o Golfo do México, veja aqui, ó, no meu mouse, Golfo do México, e essa costa aqui, né, que é essa região, tem grande produção de petróleo, e é um espaço que é um espaço de tropicalidade, é um espaço que tem um climazinho tropical nessa região. E aí tem uma produção, produtos tropicais, igual o Brasil tem. Por exemplo, laranja, abacaxi, manga, certo? Produtos tropicais, tá bom? Então, pessoal, finalizando aqui esse momento, essa aula, certo? São dicas, são informações aqui sobre os Estados Unidos, que é um país que faz parte do que nós estamos estudando, a América Anglo-Saxônica. No outro momento, vamos falar do Canadá. Um abraço para todos, pessoal, e até nosso próximo momento, né? Outro encontro que nós vamos estar presente aí. Um abração e tchau, tchau.